Maldição em nosso lugar. Aleluia pelo resgate. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Pela última comunhão dessa conferência, nos alegramos em poder ver todos os nossos amados irmãos e irmãs aqui hoje. E tivemos um momento especial no início dessa comunhão, que é a mesa do Senhor. Louvamos ao Senhor porque essa mesa para nós é sempre uma referência que, na verdade, segundo a prática da igreja primitiva, o partir do pão era feito diariamente, de casa em casa, para sempre lembrarem daquilo que o Senhor havia cumprido ali na cruz por nós, para dar início a uma nova aliança, que na verdade é o Novo Testamento, correto? Amém. Nós temos que ver, irmãos, que, como nós falamos desde o primeiro dia aqui, a cruz, ela passou a ser o marco divisório do que era a velha aliança, do que era segundo a lei, do que era segundo o esforço humano, para a nova aliança estabelecida sobre a cruz, na morte de Cristo, ao derramar ali o seu sangue, ao liberar a sua vida eterna, por tornar-se acessível a nós, por hoje ser Ele o Espírito que dá vida. Amém. Vimos nesses versículos de Gálatas, eu queria ler do versículo 6 em diante, em que o apóstolo Paulo ele faz uma breve comparação entre o que é a velha aliança, o que vem da velha aliança, qual é o resultado da velha aliança, o que a velha aliança ela produz e o que a nova aliança produz. Então, em Gálatas 3, versículo 6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vocês lembram, irmãos, que quando Abraão recebeu a promessa de Deus, ali em Gênesis, ele recebeu a promessa em dois aspectos com respeito à sua descendência. Primeiramente, nós sabemos que Abraão, ele foi chamado de uma terra idólatra, que era Ur dos Caldeus, ali em Gênesis 11, que exatamente é o resultado de Babel. O que aconteceu ali em Gênesis 11? Nós sabemos que a queda do homem, desde Gênesis 3, a sua primeira queda, por meio de Adão e Eva, o homem caiu. Depois houve a segunda queda, que foi em Caim. Depois a terceira queda da humanidade, que foi exatamente quando os filhos de Deus, que são os anjos caídos, se misturaram com as filhas dos homens, produzindo todo aquele caos de violência, todo aquele caos de iniquidade registrado em Gênesis 6, quando Deus teve que chamar ali uma pessoa chamada Noé, que foi incrível, não é? No meio de toda aquela multidão, foi o único que achou graça diante de Deus. Imagine, irmão, numa geração toda, Deus olhar para toda a geração, não encontrar ninguém, apenas um homem. Eu creio que nesse momento, disse ali o Senhor Deus em Gênesis: me arrependi de ter criado o homem. E aí o Senhor, Ele nunca se derrota. O Senhor nunca passa por derrota. O inimigo pensa que ganhou, o inimigo pensa que venceu. Mas, irmãos, o Senhor, Ele é o Senhor de todo o universo. Satanás pensa que pode agir aqui e ali,
mas ele só age sob a permissão de Deus. Ele não é Deus, ele é apenas uma criatura, não é? Então ele pensa que fica agindo aqui e ali, ele pode fazer alguma coisa, mas Deus, ele sabe também, como o Deus de todo o universo, ele sabe exatamente como movimentar todas as coisas. Tudo bem, o homem, a humanidade entrou em degradação, decadência, mas Deus achou um homem. Basta ter um homem que seja segundo o coração de Deus. Deus pode mudar toda uma história. Amém? Deus achou em Abraão. Depois que, vamos ver Noé, né? Deus achou em Noé, sabemos da questão da arca. O dilúvio veio, destruiu tudo. Deus então usa não só Noé, mas toda a sua casa. Correto? Sua casa era composta de 8 pessoas. Ele, a esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E dali, desta casa de 8 pessoas, número 8 representa ressurreição na Bíblia. Significa um novo início. Quando nós falamos também de volta ao princípio, eu gostaria de enfatizar que nós estamos num processo, num princípio também de ressurreição. Os irmãos não sentem que nós estamos como que ressurgindo de uma situação? Estamos como que ressuscitando de uma situação? Parece que passou um tsunami, parece que passou uma situação de morte, mas, aleluia, aqueles que têm vida conseguem passar e desfrutar da ressurreição. Então, o número 8 aqui, que representa os 8 da casa de Noé, foi o que deu início a uma nova etapa da humanidade, depois da terceira queda do homem, tá? E Deus encontra em Noé, encontra na casa de Noé, exatamente a salvação de uma geração inteira. Por isso que ontem, quando nós falamos a importância da casa, eu quero que os irmãos deem ênfase nesse assunto. Preste atenção na salvação da sua casa. Orem pela salvação da sua casa. Invistam no seu lar. Invistam na sua família. Não desista de orar. Não desista de interceder. Não desista de suprir vida com sabedoria. Não desista de manifestar pelo seu testemunho pessoal que o Senhor é contigo. Que as pessoas do seu lar vejam Cristo sendo expresso. Amém? Depois que Noé, então, restabelece todas as coisas com a sua família, chegamos em Gênesis 11, quando a gente vê que o homem, ele começa a querer exaltar o seu próprio nome. Vamos ler lá em Gênesis 11. Gênesis 11. Ó Senhor Jesus. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O homem não aprendeu com as suas quedas. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Caim também expressou exatamente aquilo que havia dentro do homem, caído já, sem Deus, não obedeceu ao Senhor. Depois a humanidade também se misturou com os anjos caídos, vieram se misturaram com a humanidade, criou aquele caos, aquela violência, aquela promiscuidade e tudo. Deus se arrependeu, acabou com a humanidade daquela ocasião com o dilúvio.
separa uma família, restaura, parece que tudo vai bem, mas aí chega o que acontece, de geração em geração. Isso que eu quero enfatizar, como é o caso de uma degradação. A degradação do povo de Deus, ela vem devido ao fato de falta de atenção e falta de temor ao Senhor. Concorda? Então, quando as pessoas pedem a referência em Deus, pedem a referência na palavra de Deus, o que acontece? Começa a haver degradação. E a degradação, ela levou aqui ao pior nível da queda do homem. Sabe qual é o pior nível da queda do homem, da queda da humanidade? Foi quando o homem quer fazer do seu nome atingir o topo dos céus. Quando o nome do homem aqui, ele é levado, construir para si uma cidade e uma torre que chegue até o topo dos céus, para tornar célebre não o nome de Deus, mas o nome do homem. Nesse momento, o que acontece? O Senhor, a glória do Senhor é atingida. O Senhor, ele é substituído por homem. O nome do Senhor é substituído por nome de homem. A glória do Senhor é substituída por glória de homem. Isso é sinal de queda. Isso é sinal de degradação. Por isso que entre o povo de Deus hoje, no que diz respeito à sua igreja, nós temos que prestar muito atenção. Toda vez que o nome de alguém sobrepassa o nome de Jesus, é sinal de degradação. Quando a palavra de alguém, não importa quão grande seja a sua capacidade de explanação da Bíblia, quão grande seja a sua condição de poder conduzir alguma coisa, a sua habilidade, se ultrapassa a pessoa de Jesus, o nome do Senhor significa que é sinal de degradação. Nós temos que estar atentos a isso. Amém? Amém. Quando se diz que a palavra de alguém, ela é tão importante quanto a Bíblia, ou até mais que ela, que só a Bíblia não é suficiente, que precisa de a palavra de alguém para poder complementá-la, isso é sinal de degradação. Amém? Tem que ficar muito claro isso. Por isso que no nosso meio, na vida da igreja primitiva, que o Senhor quer que nós voltemos ao princípio. Nós temos que, de fato, derrubar qualquer sinal de degradação que haja no nosso meio. Não importa quão amável, quão precioso, quão importante seja um servo ou algum servo de Deus, ninguém pode ser exaltado. Ninguém. Aqui na igreja, exatamente entre o povo de Deus, na nova aliança, a única pessoa que tem que ser exaltado é a pessoa de Cristo. Mesmo quando você ouve a mensagem de alguém, mesmo nessa conferência, eu peço a vocês, não me agradeçam por nada. Não me agradeçam. Não agradeçam a homem nenhum. Nós somos apenas servos. Poderia ter sido outra pessoa aqui, não eu. Porque quando o Senhor usa os membros do seu corpo para falar ao seu próprio corpo. Mas no tempo, na direção do Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Mas não é porque eu sou especial e não posso ser considerado especial. Entendeu? Qualquer sinal de querer exaltar, qualquer sinal de querer reconhecer, tudo bem, a gente reconhece, aceita o respeito que os irmãos têm, mas não pode ter nenhum tipo de exaltação, porque, irmãos, qualquer coisa disso pode ser um pequeno fermento, e isso pode ser sinal já de degradação.
Nós não queremos degradação no nosso meio. Nós queremos restauração. Então, nessa queda do homem, nas 4 quedas, Deus falou: chega, agora é hora de eu abandonar a raça criada e começar agora com um novo início, com Abraão na raça chamada. Deus chama Abraão de uma terra idólatra. Idolatria não é apenas idolatrar santos, idolatrar pedaços de pau, pedaços de pedra, idolatrar o sol, idolatrar a lua, como acontecia, idolatravam árvores, idolatravam colunas de pedra. Mas qualquer coisa que substitui Deus é idolatria. Qualquer coisa. Uma pessoa a quem você fala: puxa vida, essa pessoa aqui, tal, eu quero seguir essa pessoa. Se ela está no lugar de Deus, já é idolatria. Então, muitas vezes entre o povo de Deus, o que há hoje, infelizmente, de idolatria é muita. Segue tal pessoa, segue tal ministro, segue tal apóstolo, segue tal profeta. Eu pertenço a isso. Sabe o que disso? De maneira muito sutil está semeado a idolatria. A vida da igreja, na igreja primitiva, nós só seguimos Cristo. Momento em que Paulo, quando ele começou o seu ministério, começou a ser reconhecido por alguns, até em Atos capítulo 9, dizia-se que começou-se a criar discípulos de Paulo. O Senhor cortou na hora e mandou Paulo sair de lá, e nunca mais se mencionou que havia discípulos de Paulo. E Paulo mesmo falou: quem sou eu? Quem é Apolo? Morremos por vocês? Fomos batizados, vocês foram batizados no nosso nome? Não. Paulo falou: não faço isso. Quando eles fizeram milagres e tal, queriam ali, fazendo como Deus, falou: não faço isso. Porque Paulo reconhecia claramente que ele nada mais era que um servo, e que estava ali apenas como um canal para fluir. Então, nós apenas adoramos um só Senhor. Há um princípio na reforma, desde que Martinho Lutero ele começou a ver que estava muita coisa errada no catolicismo. Então ele percebeu como alguém que estava lá dentro. Ele escreveu 99 teses para exatamente mostrar onde estavam os erros da igreja naquela ocasião, que a igreja era unicamente igreja católica, era uma só igreja em toda a terra e tal. Aparentemente havia unidade, mas era uma unidade numa situação anormal. Havia uma hierarquia que saía local e chegava até global, onde o líder principal era o Papa, com seus cardeais, com seus bispos, com seus arcebispos, com seus locais, padres. Então havia uma hierarquia, mas o comando não era de Cristo, o comando era do Papa. O comando era de um homem e não de Deus. Porque falaram que o Papa era chamado de vigário de Cristo. É chamado até hoje de vigário de Cristo. Essa palavra vigário de Cristo significa representante de Cristo. Irmãos, quando você ouvir alguma palavra que nessa terra tem que ter um representante de Cristo, tem alguma coisa errada. O único representante de Cristo na terra é a igreja. Nós representamos Cristo porque nós somos o corpo de Cristo. Não tem que haver intermediário algum que seja homem. Não tem que ter ninguém para interpretar a palavra por você. O que nós falamos aqui, nós falamos segundo o Senhor nos revelou, mas Deus também pode complementar essa revelação em você, por meio de você, porque você tem o mesmo Espírito que todos nós temos. Amém?
conferência que nós pretendemos, se Deus permitir, se assim os irmãos quiserem, porque nós não vamos impor nossa vinda, só se os irmãos de Angola aceitarem. Se vocês falarem, queremos que vocês voltem, nós voltamos. Se vocês falam assim, não voltem mais, não voltamos. Então nós temos um desejo de, se o Senhor permitir, em junho ou julho estarmos de volta. Os irmãos dizem amém? Todos de acordo? Alguém em desacordo pode levantar. Eu não concordo. Ele foi coçar a cabeça na hora errada. Tá. Agora eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, tá? Na próxima conferência eu vou fazer um desafio. A gente vai vir para complementar a conferência na palavra. Já não vai ser eu sozinho falando. Você vai despertar irmãos daqui falando. Amém? Então podem preparar aí. Quem vai ser, não sei. Quantos vão ser, não sei. Não sei. Mas o Senhor vai ter que usar vocês para falar. Amém? Prepara, Pinto. Cadê o Daniel? Tá bom. Prepara, Tavares. Prepara, Domingos. Prepara, Alexandre. Gilmás. Demais irmãos. Prepara, viu, Neto? Não fique que você vai ficar caladinho, sentado aí. Próxima conferência você vai estar aqui na frente, nem que fale 10 minutos. Mas você vai dar a palavra. Tá? Não ri não, Léo, você também. E nós todos vamos estar suportando, apoiando, para que a palavra de Deus seja falada por meio dos seus membros. Jesus é o Senhor. Então, na reforma, eles resumiram em 5 coisas. Nós nunca falamos sobre isso no nosso meio. Nós sempre usamos a reforma como início da restauração. Mas agora, nessa nova etapa que estamos vivenciando, nós estamos revendo algumas coisas. Eu pessoalmente estou vendo muita coisa. E eu percebi que, embora houve também, à medida que a coisa foi caminhando, houve degradação, porque nós somos seres humanos. A igreja está em processo de edificação. Não podemos negligenciar que, enquanto edifica, o inimigo quer destruir. Nós sempre temos que estar com essa visão clara, que enquanto estamos edificando, existe o inimigo de Deus querendo destruir. Então nós não podemos jamais ficar desatentos. Nós temos que ficar atentos. Como falamos ontem, Deus nos colocou o homem no jardim do Éden, como? Para cultivar e para guardar. Esse guardar tem que ser 24 horas. Tem que ser 24 horas por 7. Guardar você, guardar o irmão, guardar os limites. Temos que guardar a igreja de toda degradação, todo pequeno sinal de degradação. Como diz em 1 Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pensa que uma murmuração não é fermento? É. Certo? Uma mágoa não é fermento? É. Tanto é que em Hebreus fala assim que nós devemos tirar de nós toda a raiz de amargura. Isso aconteceu com Esaú, que quando foi buscar arrependimento não encontrou. Certo? Então, todo o fermento tem que ser tirado do nosso meio. Todo. E só quem pode identificar o fermento em você é a luz de Deus quando brilha em você. E você tem que buscar, Senhor, ilumina-me, Senhor, para que eu não seja um fator de fermentação na igreja. Nós compramos uma jaca no caminho de Uíge para cá. E eu amo jaca. Jaca, vocês conhecem, né? A fruta. Como chama?
Jaca. A jaca, né? Tem algum outro nome, não? Ou é jaca mesmo? Jaca. Tá. Então compramos a jaca. E hoje a irmã foi abrir. Quando abriu a jaca, tinha uma parte podre. Uma parte estava ruim, outra parte estava boa. Lógico, né? Aquela parte podre, o que se faz com ela? Você joga fora. Se você joga um pedaço da podre, um pedacinho da podre junto com a boa, daqui a pouquinho amanhã a boa está podre também. Então, irmãos, vamos eliminar tudo que é fermento do nosso meio. Seja pecado, seja um viver que não seja santo, murmuração, tudo que seja da carne é fermento, tudo que é do velho homem é fermento, tudo que é do pecado é fermento, tudo que é da lei é fermento, tudo que é do mundo é fermento. Vamos eliminar tudo. Nós somente podemos ter uma coisa: Cristo. Então, dentro desta reforma, nossos irmãos, eles resumiram em 5 pontos. Não sei se vocês já leram alguma vez sobre isso. Sabe quais são os 5 pontos da reforma? Que na verdade, para mim, é algo muito interessante. Primeiro, somente a fé. Amém. Somente a fé. Amém. A nova aliança, ela é governada pela fé. Amém. Amém? Amém. Daqui a pouco vou falar sobre a questão da nova aliança. Somente a fé. Segundo, somente a graça. Amém. Somente a graça de Deus. Não mais obras, mas a graça de Deus. Amém. Somente a fé, não mais pelo que vemos, mas pelo que não vemos. É o exercício que Jesus fez com seus discípulos 40 dias ali em Atos. Ele treinou a fé dos discípulos, dizendo: creiam que estou aqui, que estou em vocês, mesmo que seus olhos não vejam. Exercitem a fé. A fé é crucial para a nova aliança. A graça é fundamental. Ela é o que também um dos pilares da nossa fé hoje, da nossa vida cristã e também da nova aliança. Amém. Outra coisa, terceiro ponto: somente as Escrituras. Amém. Aleluia. Amém. Somente as Escrituras. Amém. As Escrituras estão aqui. Elas não precisam de complemento. Elas não precisam elas podem receber sim ajuda uns dos outros para ajudar a entender como estamos acontecendo aqui nessa conferência. Quem sabe para muitos o que está sendo falado se ouve pela primeira vez, não viu, não havia visto isso, mas não é revelação de quem fala, já estava na Bíblia. A questão é que quando nós cavamos ela no Espírito, essa luz vem. E você pode ter também essa luz quando você cava. Então já está na palavra. Eu perguntei quando os irmãos de Salimo chegaram, aí a caminhonete estacionou ali, de repente eles aparecem com um espeto, né? Um espeto, um negocinho assim, espetado no espeto. Aí quando a gente olha ali, é uma larva. Aí falaram que é macena, aquela larva assim. Aí eu perguntei: mas de onde que vem essa larva? Ah, vem da areia, temos que cavar para achar. Não é? Tem que cavar para achar, está lá no fundo. Mas a macena está ali, não é? Então tem que cavar para achar. Que significa que muita coisa está aqui, ela está aqui, está escondida. Mas você tem que cavar para achar. Você tem que labutar. Eu não estou falando de macedas bíblicas não, tá? Embora eu comi, achei gostoso o negócio, né? Meio estranho, mas tudo bem. Mas o que nós vamos cavar? Vamos cavar os tesouros que há na palavra de Deus. Ao longo desses 2000 anos, por que temos tanta revelação? Porque ao longo desses 2000 anos, irmãos se entregaram para cavar a palavra. O que nós temos hoje, graças a esses irmãos que cavaram e nos trouxeram. Agora eu pergunto: será que acabaram os tesouros da Bíblia? Não! Tem muito mais! Agora você pode cavar e um dia desse você
presente na reunião, puxa vida, que maravilha. Agora, cuidado. Você tem que, quando cavar na Bíblia, você tem que checar se aquilo que você achou, ela condiz com toda a Bíblia. Porque se você pega apenas um pedaço dela, você fala, puxa vida, é isso aqui. Mas a Bíblia, ela se complementa. Por isso que muitas heresias vêm, porque tomam apenas uma parte da Bíblia e não confronta com toda a Bíblia. Entenderam? Então, quando você conhece a Bíblia, você tem que conhecer ela como um todo, e não apenas um pedaço. Por isso que alguns creem assim, dentre toda a vida da igreja até hoje, né, a história da igreja, tem várias teologias, tem várias maneiras de crer. Aquele que crê em Jesus perde a salvação. O que fala que perde a salvação, ele tem base bíblica para falar. Porque ele pegou alguns versículos, leu, interpretou assim e creu que a salvação se perde. Mas enquanto que você tem outra linha, que nós cremos, que a salvação uma vez ganha, nunca mais se perde. Daí você vai falar, eu também tenho base bíblica. Daí os outros falam, mas a sua base bíblica, ela está errada. E o outro fala, mas a sua base também está errada. No final, todas as duas estão certas. Só que a salvação não se perde. A interpretação daqueles que dizem que a salvação se perde, é porque não entende que a salvação eterna é uma vez por todas o nosso espírito, e a salvação da alma, como diz Pedro, como diz outros lugares, né? Aquele que não quiser perder a sua alma, não a salvará. Diz respeito à transformação da alma, que está ligado com a recompensa do reino. Então nós, hoje que temos o evangelho do reino, podemos compreender claramente melhor que a salvação, ela é eterna no nosso espírito, o que nos dá direito a todos nós que fomos salvos e regenerados a Nova Jerusalém. Ali na eternidade todos nós estaremos. Agora, nós temos que trabalhar, desenvolver a nossa salvação da alma, que diz respeito à transformação dela, por meio da cruz, e de tudo que emana dela, para que nós tenhamos direito a reinar com o Senhor no reino vindouro. Entenderam? Quando você compreende isso, você vai ver, os que interpretaram que a salvação se perde, na verdade tomaram versículos que diz respeito à transformação da alma e confundiram com a salvação eterna. Você vê como é importante que a palavra ela seja tomada como um todo, e no final o corpo será redimido. Não é? Porque não é com esse corpo que nós podemos enfrentar o reino nem a eternidade, porque esse corpo é corrupção, e nós vamos precisar de um corpo incorruptível. Esse corpo incorruptível, ele será esse corpo corruptível, corpo de carne corruptível, terrenal, será transformado em corpo incorruptível, espiritual, como? Num piscar de olhos, como diz em 1 Coríntios 15. Amém? Amém? Então, nós que temos o evangelho do reino, nós compreendemos claramente a salvação do Espírito nos dá a eternidade, a salvação da alma nos dará o reino. Amém? Está claro isso? Amém. Então, nós precisamos entender a palavra. A palavra de Deus é para ser trabalhada, para ser cavada, para você labutar nela, ler a palavra, pedindo revelação. Senhor, revela a palavra para mim. Irmãos, não dependam apenas de reuniões, por favor. Não dependam apenas de ouvir mensagens. As mensagens, elas vêm da palavra, mas você não pode depender apenas de mensagem de irmãos. Você tem que ter a sua própria comunhão com Deus por meio da sua palavra. Você tem que mergulhar aqui, ó. Não é mergulhar em outra coisa, não. É mergulhar aqui, ó. A imersão tem que ser na Bíblia.
E não é nas outras palavras, não. Quando a gente rumina a mensagem aqui, é para a gente poder o quê? É como se fosse assim, vamos rever os pontos que eu ganhei aqui da palavra. Porque sem dúvida, Deus fala no meio da igreja. Mas não se pode tomar a palavra de ninguém em substituição da Bíblia. Jamais. Se isso acontece, é momento de você perceber sinal de degradação. Eu não quero isso. Amém? Por isso creio que nós estamos aqui hoje, porque todos nós percebemos sinais de degradação. Por isso, graças ao Senhor, o Senhor nos resgatou de volta ao princípio. Estamos aqui hoje porque estamos valorizando somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo. Não homem nenhum, nenhuma instituição. Não usamos muletas. Muletas são coisas que o homem traz. A lei era cheia de muletas. Por isso que o Senhor falou aqui em Gálatas, vamos ler daqui a pouco, que a lei só traz maldição. Quem vive no regime da lei, não digo da lei do judaísmo apenas, mas aqui é um princípio. Quem vive num regime de lei, significa regras, tem uma característica: condena os outros, acusa os outros, cobra dos outros. Isso é quem vive no regime da lei, no regime das regras, no regime dos métodos. Mas quem vive debaixo da graça não condena, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pelo contrário, aquele que vive na graça, na nova aliança, ele perdoa, ele ama, ele é paciente, ele é perseverante. É o amor de 1 Coríntios 13. Então toda vez que na sua atitude vier condenação, vier acusação, vier cobrança, volta ao princípio e vê, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque se eu estou vivendo no princípio da cruz, não haverá condenação, não haverá acusação, não haverá cobrança. Está claro isso? Porque a cruz, ali na cruz, somente tem os princípios do Espírito. O fruto do Espírito é fruto da cruz. Louvado seja o Senhor. Então, Abraão foi chamado para fora. E a descendência de Abraão, ela foi chamada em duas, né? Só para resumir aqui, mas eu quero ler com vocês para que vocês não tenham isso apenas registrado em mensagem. Gênesis 14. Aleluia. Gênesis, deixa eu ver aqui. Aleluia. Aqui, ó, Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Versículo 15: porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Daí 16, ele define o que seria a sua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Aqui então ele compara a descendência dele primeiramente ao pó da terra, ou seja, no nível terrenal. Aí chega em Gênesis 15, versículo 3,
Diz assim: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: serás assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então aqui Gênesis 13 e Gênesis 15 nos dá duas origens da descendência de Abraão. Uma tão numerosa como o pó da terra, e a outra tão numerosa como as estrelas dos céus. Então, resumidamente, a descendência tão numerosa como o pó da terra é a nação de Israel. A nação de Israel física, que veio dele, veio do seu neto Jacó, que teve 12 filhos, onde veio as 12 tribos, e até hoje a nação de Israel existe. Tudo isso diz respeito à descendência terrenal de Abraão. Mas quando Deus leva Abraão para fora, em Gênesis 15, e manda olhar para os céus, ele fala: será tão numerosa como as estrelas do céu, e conta-se o podes. Já não é mais a sua descendência terrenal, mas a sua descendência celestial, que virá por meio de quem? Do seu descendente Cristo, que na nova aliança estabelece então o surgimento da descendência celestial de Abraão, que são os filhos da fé, que somos nós. Amém? Então agora vamos para Gálatas. Então, se alguém perguntar: você é filho de Abraão? Você pode falar sim. Pela fé sou filho de Abraão, da sua posteridade celestial. Tá certo? Que é a igreja. Amém? Então, Gálatas 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olha que maravilha o apóstolo Paulo já mostrando que lá em Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão que acabara de sair da terra de um dos caldeus, passando por Harã, Deus fala assim: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Aí, aleluia, naquela ocasião Deus já estava imaginando Angola, Deus já estava imaginando Brasil, Deus já estava imaginando China. Todos os gentios foram abençoados pela fé na promessa a Abraão. Mas como isso poderia acontecer se nós não somos descendentes físicos de Abraão? Como pode isso acontecer? Aí diz aqui: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Versículo 9, pulei. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Por isso que era muito difícil para alguém viver debaixo da lei, porque se você deixar de cumprir um mandamento, todos os 9 que você cumpriu não valeria mais nada. Isso está de acordo com Tiago. Então era um esforço hercúleo de querer agradar a Deus e não conseguia, agradar a Deus e não conseguia. Deus falou assim: não, basta, vamos resolver esse assunto com uma coisa: eu mesmo vou me tornar um homem
eu mesmo vou morrer numa cruz, e eu mesmo vou mudar o rumo da história da humanidade. Vou facilitar a vida de todos. Vai ser agora pela fé, não mais pelo esforço de obras, vai ser pela fé. Então vocês percebam o quão importante é o que Cristo cumpriu na cruz por nós. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Senhor foi amaldiçoado em nosso lugar. Ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Por isso, irmãos, quando a gente diz de volta ao princípio, no princípio da nova aliança, que tudo começa ali na cruz, quando a gente volta para o princípio da cruz, volta para a mensagem da cruz, nós zeramos todas as coisas, porque nós voltamos para a origem, de onde emana todas as coisas, para que vivamos essa realidade. E essa realidade, quando vivida, ela cumpre com o propósito do Senhor. E olha só, para que, veja bem, o Senhor foi pendurado no madeiro, foi maldito por nós, mas com objetivo, para alcançar um objetivo. Presta atenção nisso, versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual que é a conclusão então de todo esse processo que Cristo passou desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição, para produzir uma coisa que faz hoje total diferença na nova aliança, que se chama o Espírito prometido? Então, mais que a morte do Senhor na cruz, mais que o sangue derramado, mais que a água que foi derramada, tudo isso hoje está onde? Está no Espírito. O Senhor Jesus, Ele nasceu, viveu, morreu com um objetivo só: tornar-se no Espírito que dá vida. O fim não foi a cruz, morreu ali e pronto. Não, o resultado da cruz foi que Ele se tornou no Espírito que dá vida. Porque se não acontecesse isso, irmãos, nós ainda estaríamos debaixo do regime da lei, do esforço humano. Mas louvado seja o Senhor, Ele se tornou no Espírito que dá vida. Eu vou fazer algumas referências ao que nós falamos do Wish, com alguns acréscimos, porque senti que temos que concluir essa conferência com essa visão superior. Amém? Vimos a importância da cruz, vimos a importância do sangue, e aqui agora implica outras coisas, mas quero mostrar a questão que tudo se consuma no Espírito. O Espírito é a consumação final, a parte alta de toda a obra de Cristo. João 7. João 7. Vocês lembram muito bem desse versículo 37, sobre o último dia, o grande dia da festa. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Tá, então ele estabelece aqui: para fluir rios de água viva do seu interior, precisa tomar uma atitude. Qual atitude? Crer.
relacionado à fé. Crer é relacionado à fé. Você crê e do seu interior fluirão rios de água viva. Tá. Daí o 39 ele explica. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Está claro isso? Jesus não morreu na cruz. O Espírito foi dado? Não. Você vai dizer, mas como o Espírito não foi dado? Sim. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de pomba. Como que o Espírito não foi dado? Este Espírito nós chamamos de o Espírito que inclui todas as coisas. É o Espírito todo inclusivo. Quando a gente usa o termo de Espírito Santo como se fosse apenas o óleo, o azeite, tá certo? O azeite puro, ele é chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo, no caso, é representado pelo azeite puro. Agora, antes de Jesus se encarnar, lá ainda no Velho Testamento, no elemento de Deus, não havia nada da humanidade. Eu quero que vocês entendam isso. Isso é importante. O Espírito Santo, ele é representado pelo azeite puro. Então, quando ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo, desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba, e ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi no sentido claro da essência pura do que o Espírito Santo é. Mas aí o que acontece? Esse Senhor Jesus na terra, que é o próprio Deus, ele incorporou o elemento da encarnação, porque ele nasceu homem, incorporou o elemento do viver humano, porque ele viveu como homem, ele incorporou e viveu a experiência da crucificação, porque ele estava ali como homem. Ele também incorporou a experiência da ressurreição, da morte como homem, e também da ressurreição. E aí quando ele ressuscita, significa que ele foi glorificado. Lembre bem que nós falamos ontem, como filho unigênito, ele não precisava ser glorificado porque ele era a própria glória. Mas lembre-se que Jesus agora, como homem, a humanidade de Jesus, que agora ele veste, porque ele se vestiu da humanidade, certo ou não? Ele se revestiu como homem, tomou a humanidade sobre si, passa por esse processo todo, morre na cruz, 3 dias depois ele ressuscita. Quando ressuscita e é levado para o terceiro céu, o que acontece? Ele não vai como filho unigênito, ele vai como filho primogênito, levando o que nele? Levando toda a experiência da humanidade que ele passou. É aí que Jesus, como homem, foi glorificado. Entenderam essa experiência? Que ele foi glorificado depois de passar por todo o processo. Como Deus não precisava ser glorificado, já era glória. Mas como homem Deus, ele precisava ser glorificado, porque carregava o elemento do homem. E quando hoje nós podemos dizer, a gente canta até um hino, há um homem na glória, não tem? Há um homem na glória. Quando Estevão, ele estava sendo apedrejado, com certeza ali naquelas dores, ele ergueu os olhos para o céu. O que diz ali em Atos 7? Alguém pode ler para mim? Atos 7. Quem ele viu? Atos 7. Atos 7.
no finalzinho, versículo 55 e 56. Alguém lê, por favor. Fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Amém. Quem que ele viu? Ele não viu o Filho de Deus unigênito, ele viu Jesus. E quem que era Jesus? Jesus era o Jesus homem. E quem que ele viu? Viu o Filho do Homem de pé. Vocês estão entendendo? Que agora este Filho que está à destra do Pai não é apenas unigênito antes, mas agora ele é o primogênito que incorpora nele a humanidade. Amém. Sim. E agora leva a humanidade para a divindade. Certo ou não? Então hoje podemos dizer, lá nos céus, no terceiro céu, à destra do Pai, está um homem. O homem Jesus. Na glória. Há um homem na glória. E é este homem Jesus, que é o próprio Deus, que viveu essa humanidade toda. Ele intercede por você e por mim. Hebreus. Hebreus capítulo 7. Aleluia. Hebreus 7, versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado o fiador de superior aliança. Preste bem atenção, aqui não está falando Cristo, não está falando o Filho de Deus, está falando Jesus, para deixar bem claro a questão da humanidade envolvida aqui. A humanidade de Jesus, humanidade que o próprio Deus encarnado trouxe, abraçou e levou para dentro da glória. Está entendendo isso? Isso é muito importante. Por isso mesmo, Jesus tem tornado o fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aleluia. O Senhor é aquele que intercede por nós. Onde? Lá na glória. Jesus é o Senhor. Então, quando a gente olha para esses versículos, né? A gente pode perceber claramente aqui. Deixa eu só marcar agora quais são os próximos versículos. A gente vê que a conclusão da morte de Cristo tinha que terminar numa coisa que mudaria toda a história, que é a introdução da nova aliança por meio de todos esses elementos, mas sendo possível e acessível por meio dele ter se tornado o Espírito que dá vida. Muito bem. Vamos lá agora para João. Não, primeiro 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler esse versículo que todos já conhecem, mas é muito importante. Diz assim, versículo 44 e 45: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 45: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vamos falar essa última frase juntos. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
vivificante. Diga para o seu vizinho: o último Adão é espírito vivificante. Sabe por que chama-se último Adão? Por que foi o último Adão? O último Adão significa que ali na cruz ele termina com o velho Adão. Ele termina com o nosso velho homem. Ele foi o último Adão. Amém? Ele foi o último Adão. Então, quando você fala, mas eu ainda tenho Adão, certo? Você ainda tem o velho Adão, eu também tenho o velho Adão, mas quando você vai à cruz, ao princípio e à realidade da cruz, o que acontece? Você experimenta o último Adão. Amém? E como o último Adão significa o velho homem se foi. Na cruz se estabelece agora o novo homem. Se estabelece agora a nova criação. Por isso foi que nós lemos ontem em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. O que significa as coisas velhas já passaram? O velho Adão também já foi, porque ele foi o último Adão. Então sabe, Neto, o velho Neto está lá na cruz, bem crucificado. Quando ele quer reviver, você volta para a cruz. Fala assim: você está na cruz já, meu velho Neto. Não venha me perturbar, não. Nosso velho homem se perturba muita gente ainda. Você não tem que lutar contra ele. É só você aprender a tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, que a realidade do seu velho homem vai tornar-se real para você naquele momento, porque ele já está crucificado. Isso aí é pela fé. Isso é exercício da fé. Temos que crer nisso e tomar posse. Muito bem. Agora vamos para 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia! Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do velho homem, liberdade do mundo, liberdade da carne, liberdade do pecado, liberdade dos pecados. É do Espírito. Não, eu quis falar no sentido positivo. Nós somos libertos de tudo isso. Somos libertos do pecado. Amém? Agora pode dizer amém. Somos libertos do pecado. Somos libertos da carne. Somos libertos do mundo. Somos libertos do velho homem. Somos libertos da lei. Porque no Espírito nós temos liberdade de todas essas coisas. Ou seja, se as coisas não nos atingem mais, é no Espírito. Como é importante que eu e você vivamos no Espírito. Até hoje, nessa reunião de hoje, eu percebi que quando nós chegamos, enquanto os irmãos estavam cantando, vocês não conheciam a letra, estavam lá calados, né, ouvindo. Irmãos, nesse momento, mesmo que você não conheça a letra, procura ouvir a letra e procure estar no Espírito para desfrutar dela. Não fica sentado ali só ouvindo. Sabe? Porque essa ainda é uma atitude do velho homem. Não é? Uma atitude do novo homem é uma atitude que está se exercitando na fé. Está exercitando no Espírito. Pois os irmãos estão cantando, não tenho a letra, não sei o que está cantando. A irmã está cantando, está repetindo algumas frases. Tenta pegar aquelas frases. Puxa, olha o que ela está falando. Amém. Eu agora estou entendendo. Isso é o que? Exercitar o seu espírito. Não fique na sua condição. Ficar na sua condição é ficar inerte na condição do seu velho homem. Mas quando você se exercita, você está no novo homem. Pela fé no Espírito.
Senhor Jesus. Xochene, aleluia. Versículo 18 também, que nós comentamos no vídeo, muito importante. O Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Isso é uma afirmação. Agora, a realidade do que você pode ter no Espírito e do Espírito, é necessário que você tenha uma atitude, tomar posse dela. E tomar posse dela requer você se colocar em uma postura, que é o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por isso nós vimos ontem como nós temos que nós tirar todos os véus da religião, véu de nossos conceitos, o véu do pecado, o véu do mundo, o véu de todo fermento, todos os véus, para poder contemplar a glória do Senhor. Onde? No nosso espírito. O Senhor, que é o Espírito, hoje habita no nosso espírito. Depois que você creu, foi regenerado, o Espírito também se soprou para dentro de você. E você foi regenerado pelo Espírito que habita agora dentro de você. E nesse Espírito que habita agora dentro de você, você encontra tudo o que você precisa. Porque esse Espírito é o próprio Cristo, que é tudo para nós. Toda a solução está em Cristo. Por isso que um dos itens também da reforma diz assim: somente Cristo e ninguém mais. E o último item da reforma, eles falam assim: glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Então, uma só fé, né? Apenas a fé, apenas a graça, apenas as Escrituras, apenas Cristo e glória somente a Deus. Quando eu vivi isso, falei: puxa vida, muito bom. Deus usou esses homens para trazer a essência. Logicamente, quando a gente fala apenas Cristo, nós temos vamos colocar um passo a mais ainda, que é o mais importante aqui, que é Cristo hoje como o Espírito em nós. Não é o Cristo externo, mas o Cristo habitando dentro de nós, como o Espírito. E por que eu disse no começo a importância de nós termos cada vez mais conhecimento e intimidade com a palavra de Deus? Os irmãos já mencionaram ao longo das mensagens, testemunhando o que foi falado lá no IG, e eu também reforçando aqui. Mas o Espírito, ele vai operar com muito mais eficiência e eficácia em você e em mim, se eu tiver um bom depósito da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. Ó Senhor Jesus, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Encontraram? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Mantenha o padrão das suas palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Aleluia. Amém. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e
que desde a infância sabes as sagradas letras, as escrituras, desde a infância. Então, pais, não deixem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos só em frente à televisão. Se colocar na frente da televisão, coloca coisas na Bíblia. Faça ele aprender coisas das escrituras. Leia a Bíblia com eles, desde a infância. E vocês também, jovens, em vez de ficar lendo outras coisas, vocês têm que gastar tempo lendo a Bíblia. Amém? Pelo menos a leitura diária, 3, 4 capítulos por dia, lendo, pedindo: Senhor, revela para mim, mostra-se para mim, eu quero entender isso aqui que estou lendo. Mesmo que não entendeu, você lê com oração. Você está comendo, e um dia você vai ver: puxa vida, isso que eu li, o Espírito me lembrou, porque você leu, você trouxe para dentro de você. Então, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como homem e mulher de Deus, tem tudo a ver com quanto de escritura você tem em você. Aleluia pelas escrituras. Amém. Aleluia pelas escrituras. Amém. Aleluia pela Bíblia. Amém. Você quer ser um homem e uma mulher de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra? Amém. Então você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Amém. Você tem que entrar nela. Amém. Aleluia. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 2. Senhor Jesus. Não, perdão. Senhor Jesus. Está 2 Timóteo mesmo. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 15. Vamos ler. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Manejar bem não é apenas folhear a Bíblia. Manejar bem significa que você sabe o conteúdo dela. Você sabe. Quando se fala: olha, preciso falar sobre o Espírito, eu sei, está em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se falar sobre a cruz, já também está em tal outro lugar, você lembra, você maneja bem. E você sabe, manejar também tem a ver com você manipular. E a única arma da armadura de Deus é o quê? É a palavra de Deus. É o Espírito, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Você tem que saber manejar bem essa espada. Amém? Manejar bem a Bíblia, conhecê-la, porque o homem de Deus, ele é usado pelo Espírito, e o Espírito vai usá-lo bem quando ele tiver o bom conteúdo, o bom depósito. Senhor Jesus, eu louvo ao Senhor, porque desde a minha infância, meus pais, eu com meus 3, 4, 5 anos, meus pais nunca deixaram de ter culto doméstico em casa. Toda semana tinha um momento familiar para oração e para ler a Bíblia. Eu nada entendia como criança, mas uma coisa foi: Deus, por meio de meus pais, foi inculcando dentro de mim o temor pela palavra de Deus. Tanto é que, pela misericórdia de Deus, daí passei pela escola dominical, porque lá na cidade onde nós morávamos, onde eu nasci, não tinha vida da igreja. Meu pai não tinha tempo, porque tinha muito trabalho. Então pelo menos conheci alguns amigos batistas, e eu ia ali na escola dominical da igreja batista.
E ali comecei a ouvir a palavra de Deus, fui educado. Quando chegou um dia, aos 9 anos e meio de idade, aparece um grupo de irmãos que pregavam o evangelho cantando, chamado Vencedores por Cristo. É um grupo no Brasil muito famoso nos anos 70. Entraram ali dentro pregando o evangelho, cantando. Eu estava ali sentado, 9 anos, tá? Eu queria saber se tem algum jovem, alguma criança de 9 anos aqui sentado. Então, eu queria que vocês fizessem uma coisa: não menosprezem as crianças. As crianças, desde pequeno, podem estar ouvindo a palavra. Não pense assim, quando chegar a 14, 15. Não, hoje, na tecnologia que há e do jeito que estão as coisas, as crianças recebem as coisas rapidamente. E pela misericórdia de Deus, eu com 9 anos e meio de idade, quando eles pregaram o evangelho ali, perguntaram: quem quer se entregar a Jesus? Eu, 9 anos e meio, fui lá na frente, falei assim: eu aceito Jesus. E ali mesmo, um mês depois, fui batizado. Desde então, irmãos, depois mudamos para outro país, outro estado do Brasil. De lá então começou as reuniões na fazenda ali onde meu pai ele comprou. Então ali tinha muitos funcionários, começou as reuniões na fazenda. E aí não tinha quem tocar violão, mas eu tinha aprendido violão quando eu tinha 9 anos. Aprendi a tocar violão de ouvido, né? Não de partitura. E lá então não tinha quem tocar. Eu passei a tocar violão com 10 anos de idade. Toco violão, toco teclado. Tá? Posso? Tá? Então, você quer que eu prove? Eu provo depois, daqui a pouco eu provo. Tá? Então, aprendi a tocar, aprendi a cantar, a ensinar as pessoas a cantar ali. Tá certo? E ali já com meus 10, 11 anos de idade, você sabe com quantos anos eu comecei a liberar mensagem? Como não tinha ali, muitos deles eram analfabetos, não tinham conhecimento da palavra. E aí nós tínhamos as mensagens escritas e tudo. Meu irmão com 16 e eu com 12 começamos a preparar as mensagens. Ele falava metade da mensagem e eu falava outra mensagem. Aos 12 anos. Você vai falar assim: o que um menino de 12 anos pode estar falando? Mas desde a nossa infância fomos trabalhados com o temor e tremor do Senhor. Amar a palavra de Deus. A gente ia para as conferências. Primeira coisa que eu pedi para o pai: pai, me compra um gravador. Eu quero gravar as mensagens e quero ouvir depois. Porque já o irmão Nonde falava assim: você ouve a mensagem, se você puder, você ouve e anota a mensagem como vocês estão fazendo, mas muita coisa vocês não estão conseguindo anotar, está muito rápido, né? Daí, puxa, não dá tempo. O que você tem que fazer? Ouvir a mensagem de novo. Aí você pega e completa o que você não entendeu. Depois você ouve de novo para você ganhar o sentimento do que foi falado. Depois você ouve de novo para você poder fortalecer-se naquilo. Sabe o que acontece? Essa mensagem deixou de ser do irmão Salomão e passa a ser agora a mensagem do Lincoln. Passa a ser a mensagem do José, né? Passa a ser a mensagem do neto. Porque aquilo lá você comeu, incorporou e você desfrutou e passa a ser agora seu. Para você poder transmitir com realidade. Então desde pequeno, quando eu ia para as conferências, já 77 por aí, 78, com 14, 15 anos de idade, o que eu fazia? Eu fazia questão de sentar assim, ó, pegar uma cadeira e ficava bem aqui, colocava o gravador em cima da caixa de som, para poder pegar bem a palavra, gravava, e naquela época não era isso aqui, era fita cassete. Você sabe o que é fita cassete? Fita cassete. Oi? Não, fita cassete de gravador pequeno. Então eu tinha aquele gravadorzinho, coloca a fita cassete, 60 minutos, depois passou a ter de 90 minutos, depois passou a ter de 120 minutos. Então,
eu tinha uma sequência de fitas cassete. Quando eu chegava em casa, o que eu fazia? Ia ouvir tudo de novo a mensagem. Eu tinha meu caderninho de anotação. Daí eu também aprendi, você pega a folha, passa um risco aqui, anota do lado, passa um risco aqui, anota do lado direito e deixa o lado esquerdo para você depois só apontar os pontos principais. Tá? Para quê? Para que depois você vai revisar aquilo, desfrutar, para tornar-se a sua palavra. O que o Espírito falou para você por meio daquilo, para você poder transmitir. Então, hoje estou com 60 anos de idade, 50 anos trabalhando assim. Então, ou seja, há esperança para todo mundo, né? Muitos de vocês são jovens. Não percam tempo, aproveitem agora. Alguns que já estão um pouco mais maduros, não percam tempo, também dá tempo, não é? Vamos tomar isso, é assim que você vai se constituindo. Assim que você vai constituindo. Lê a Bíblia. 3, 4 capítulos por dia, 3 do velho, 1 do novo, e assim vai. Tem até um papelzinho que ajuda a leitura da Bíblia. Quais capítulos do velho, quais do novo. Você vai lendo, vai ganhando. Irmãos, quanta luz a gente ganha lendo até mesmo crônicas que falam sobre fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano. Você fala, o que eu vou ganhar nisso? Se você pede para o Espírito para te revelar, você ganha luz ali. Porque o Espírito fala, irmãos. Tá certo? Então, como é importância ter esse depósito. Por isso Paulo falou para Timóteo: guarda um bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Louvado seja o Senhor. Bem, como é a última reunião, né? A gente vai um pouquinho mais tarde, não tem problema. Não quero ir tão tarde, que daqui a pouco nós temos que ir ainda para o sul. Mas não importa, vamos lá. Muito bem, como eu falei, irmãos, o Senhor, Ele quando encarna, vive a vida humana, vai para a morte, tendo como objetivo morrer na cruz. Mas o principal não era apenas morrer na cruz, era tornar-se o Espírito que dá vida. Porque se não houvesse o Senhor Jesus como Espírito que dá vida, não haveria a nova aliança. Só o fato da cruz em si, ela não estabelece a totalidade da nova aliança. Tudo começa na cruz, mas o resultado dela é Cristo como o Espírito que dá vida, como o Espírito da realidade. Agora vamos para João 14. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, João 14, 16 a 18, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando Ele fala outro Consolador, é porque já havia um Consolador. E quem que era esse um Consolador? Era Ele mesmo em carne, Ele mesmo fisicamente, junto aos discípulos. Só que este primeiro Consolador estava limitado no tempo e no espaço, como eu estou limitado aqui. Doido para dar um abraço na minha esposa, não posso, estou aqui, ela está lá, estou limitado. Jesus estava limitado lá na Judéia, lá em Israel. Ele não podia estar ao mesmo tempo aqui em Angola. Não é? Naquele tempo não existia Angola, mas se existisse, não podia estar aqui. Então ele fala: eu rogarei ao Pai para dar um outro Consolador. Esse outro Consolador, ele já não estará limitado no tempo e no espaço. Aleluia. Esse outro Consolador seria Ele mesmo em Espírito. Então aqui fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. Diz para o seu vizinho: o outro Consolador está para sempre contigo. E aí diz o 17: o Espírito da verdade, que
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Esse é o primeiro Consolador, e estará em vós. Esse é o outro Consolador. O mesmo Consolador que está convosco será o mesmo que estará em vós. Então vocês estão me vendo aqui como Cristo, né? Jesus falando, vocês me veem como Cristo, mas quando eu morrer e ressuscitar, eu vou ser o outro Consolador. Por isso que eles não conseguiram reconhecer Jesus na outra forma. Eles tiveram que aprender, porque era o mesmo Cristo, agora como outro Consolador, só que agora que habitaria com eles pela eternidade. Aleluia. E não foi só para eles não, hoje nós também temos ele. Aleluia. Esse outro Consolador também habita em nós. Aleluia. Versículo 26 a 29 diz assim, versículo 25: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Daí foi aquilo que os irmãos levantaram. Como o Espírito vai lembrar se você não ouviu? Como o Espírito vai lembrar se você não tem esse depósito? Mas quanto mais depósito você tiver, mais o Espírito pode te lembrar e pode te ensinar. Amém? Versículo 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. O vou foi a morte na cruz, e o volto foi como o Espírito que dá vida. Aleluia. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Aleluia. Então, como eles estavam limitados na interpretação, na compreensão, estavam limitados na sua mente, não sabiam o que era a ressurreição, então o Senhor estava falando coisa que não estava entendendo. Então ele falou: se vocês soubessem, vocês se alegrariam, porque esse mesmo que vos fala, que é Jesus, né? No caso Jesus falando, eu preciso ir, porque eu estarei limitado. Se eu ficar limitado aqui, né? Não vou poder estar com vocês para sempre. Mas se você compreender que a minha ida e depois o meu retorno como Espírito que dá vida vai mudar tudo na sua vida, você ficaria alegre. Entendeu? Por isso depois ele explica que aquele que vai dar a luz, a mulher que vai dar a luz, no momento da luz chora, mas quando nasce o filho, ela se alegra, não é? Então é nesse sentido que ele quis dizer. Tá, daí agora vamos para João. Ó Senhor Jesus, João 15, versículo 26. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Então, quer dizer aqui, esse vai dar testemunho de mim, e vocês também vão testificar, porque vocês vão se lembrar de tudo aquilo que vocês viveram comigo, e agora como Espírito em vocês se lembrarão de tudo isso. Agora João 16, de 7 em diante. Amém. De 7 a 16. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, esse vá é a morte dele na cruz, tá certo? Se eu não for, significa, se eu não morrer na cruz, o Consolador não virá para vós outros. Agora imagina se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro. Oh, tem compaixão de
ti, de modo isso nenhum te aconteça. Jesus pensando assim, é verdade, sabe uma coisa? Eu vou largar esse negócio de cruz. Ainda bem que Jesus não viu a Pedro, e ainda bem que ele falou, arreda Satanás, não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus morreu, foi e voltou como Consolador. Se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, atenção, hein? Olha aqui. Quando ele vier, quem? O Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por que eu não podia suportar agora? Porque eles não haviam sido ainda regenerados. Estavam limitados, como disse lá no Luigi, estavam com o disco rígido já cheio. Não tinha mais espaço. O seu celular está cheio, não dá mais para tirar foto, nem gravar, nem nada. Eles estavam cheios, não podiam mais suportar. Eu tinha que deletar algumas coisas para caber mais. Não podia mais suportar. Mas nós esperamos que daqui a pouquinho, quando eu me tornar no Espírito e vou entrar dentro de vocês, tudo vai começar. Uma nova história vai começar com vocês. Só que olha só uma coisa, irmãos, que eu quero fazer ênfase aqui. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, não é você. Não é o poder da sua palavra, não é a bela mensagem, não é a eloquência, não é o quanto você conhece de hermenêutica, de quem fez teologia, hermenêutica, homilética, né? Ó, o homem sabe bem, estudou teologia, né? Aí vai estudando um montão de coisas. Tudo bem, você pode até se preparar. Deus pode usar o que você se preparou. Deus usou Moisés. Moisés era um homem preparado, Deus pode usá-lo em ressurreição, porque Moisés passou tudo pelo crivo da cruz. Paulo também foi uma pessoa altamente usada. Ele conhecia a lei como ninguém, mas quando passou pela cruz, considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Deus usou tudo aquilo que ele tinha em ressurreição. Mas o que faz a pessoa ser convencida não é o que o homem pode fazer, nem o seu método. Irmãos, muitas vezes, exatamente quando nós fazemos a obra, nós caímos em metodologia, pensando assim, esse é o caminho para salvar as pessoas, então vamos só por esse caminho aqui. Irmãos, jamais podemos limitar o Espírito. É só assim que salva as pessoas. É só assim que vai acontecer isso. É só assim que as pessoas vão conhecer. Irmãos, o Espírito nunca é limitado. É verdade. No nosso meio, na vida da igreja, por muitos anos, nós caímos nesse erro, sim. Caímos, sim. Em metodologias. É assim que vamos. Todo mundo tem que fazer isso. Agora é assim que vamos. Todo mundo tem que fazer isso. O que nós estamos fazendo? Não quer dizer que o Espírito não poderia se mover, mas nós estamos limitando o Espírito na sua multiforme sabedoria de agir. Hoje o que o Senhor quer, na volta ao princípio, é que nós aprendamos a depender do Espírito. Você vai perguntar, qual o melhor método para pregar o Evangelho? Não existe. O melhor método é, dependa do Espírito. Quem vai convencer as pessoas do pecado não é o método, não é a forma da oração, não é o tempo da oração, é você estar no Espírito. Hoje o caminho nós temos praticado por muito tempo. Posso orar por você? É uma boa ferramenta, mas não é a única. Vamos derrubar esse negócio. Ou seja, o
que você aprendeu até hoje, de metodologia de fazer, não estou dizendo que não vale, mas quero dizer para você, de volta ao princípio, essas coisas não são os únicos caminhos. Nós queremos que vocês aprendam a depender do Espírito. Quando vai para a rua, quando vai para o seu trabalho, olhe, Senhor, como o Senhor quer me usar, não sei. Porque o nascimento do Espírito é soprado pelo Espírito. De que direção o Espírito vem, não sei. Que direção o Espírito vai levar, também não sei. O que eu quero é simplesmente fazer uma coisa, como um bom barquinho, levantar a minha vela. Sabe o que é a vela, né? A vela do barco, aquele pano que aqueles barcos são soprados pelo vento. Não tem motor, é a vela, que ela chama-se vela. Você tem que levantar a sua vela. Se você não levantar a vela, você fica à deriva. Você fica à deriva. Quem vai levar vai ser as ondas do mar. E o mar é o mundo. Mas quando você levanta a vela, quem vai te guiar vai ser o Espírito. E sabe o que é levantar a vela? Levantar a vela é você invocar muito o nome do Senhor. Levantar a vela é você ser um homem e mulher de oração. Levantar a vela é você também conhecer a palavra de Deus. Levantar a vela é você estar em comunhão constante com os irmãos. Tudo isso é levantar a vela. Você levanta a vela e dá condições para o Espírito poder soprar em você. Agora, se você fica sem invocar o nome do Senhor, não lê a Bíblia, não canta, não desfruta, o Espírito pode querer soprar, você não tem vela. Ele não encontra meio para poder te levar. Mas quando você pratica e exercita, que tem que ser a nossa contrapartida, que é a nossa postura. O Senhor quer a nossa postura, o Senhor quer a nossa resposta. Como ontem vimos, Deus aparece no jardim do Éden, sabe onde Adão está, mas pergunta: onde estás? Ele quer uma resposta. Jesus, quando viu aquela seara toda branca, ele fala assim: a seara já está branca. O que ele fala? O que ele fala para os discípulos? Seara é grande, poucos são os trabalhadores. O que ele fala? Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Aí eu pergunto: quem é o Senhor da seara? É quem falou, Cristo. Por que ele falou rogai ao Senhor da seara? O Senhor da seara já sabe. O Senhor da seara já sabia que a seara estava branca. Ele sabia que faltavam trabalhadores. Mas por que ele falou para os discípulos: rogai ao Senhor da seara? Porque o Senhor sempre quer ver a nossa reação. Ele tem que ver em nós uma atitude. Se não encontra atitude, não tem como o Senhor agir. Entenderam, irmãos? Então, a questão é: eu quero ser alguém que vive no Espírito, guiado pelo Espírito. Eu não tenho como fazer, não tem como isso acontecer em mim, se eu não for uma pessoa que invoca o nome do Senhor sempre, que lê a palavra do Senhor sempre, que desfruta dos hinos sempre, que ora sempre. Ou seja, se você tiver todas essas práticas bíblicas, que são os pilares do nosso viver cristão, tomando a cruz, tomando o sangue, sabe o que acontece? As suas velas vão estar levantadas, e você vai ver como o Espírito vai soprar por meio de você. Então não é método, não é meios, é você deixar o Espírito operar. Quem convence é o Espírito, não é você. Então, que as igrejas em Angola, e nós também lá na Europa, lá os irmãos do Brasil, nesse novo início de volta ao princípio, nós queremos ser as igrejas, irmãos e irmãs, que simplesmente se deixam guiar pelo Espírito, levantando as nossas velas e deixar o Espírito soprar. E nós veremos que o Espírito nunca erra.
Você e eu erramos, mas o Espírito nunca erra. Também você vai dizer, mas para que direção está indo? Seu Espírito soprando, confia. Amém? E o Espírito, como não é de confusão, ele vai levar a gente para os caminhos que no final chegaremos no mesmo destino. Que será o quê? Eu espero que o destino de todos nós seja reinar com o Senhor. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Em outras palavras, irmãos, no Espírito e pelo Espírito nós temos todas as riquezas do Pai, do Filho e do Espírito. O que você precisa do Pai está no Espírito. O que você precisa do Filho está no Espírito. O que você precisa do próprio Espírito está nele mesmo. Tudo está nesse Espírito todo inclusivo, que inclui todas as coisas. Ele é a nossa chave mestra. Abre todas as portas, como também fecha todas as portas. Aleluia! Por isso que a igreja em Filadélfia, ela tem a chave de Davi. Sabe o que é a chave de Davi? Na verdade, eu creio que a chave de Davi é o Espírito. Além do nome da palavra que eles têm também o Espírito. Quando abre, ninguém mais fecha, e quando fecha, ninguém mais abre. Porque o Espírito é a solução, porque o Espírito é o próprio Cristo. Ele é a solução de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Vamos ver esses que exercitam o Espírito e andam no Espírito a cada dia. Não se desespere, não se turbe o vosso coração. Tem alguma situação? Vamos voltar em oração diante do Senhor. Vamos voltar em Espírito, como aconteceu nesse período todo. Nós somos levados a uma única solução: orar, depender do Senhor. E o Espírito falou: espera que eu vou agir. Eu pergunto: ele agiu ou não agiu? Está agindo ou não está agindo? Aleluia! Isso é depender do Espírito. Isso é a nova aliança, na qual eu e você estamos incluídos. Então, a Deus é a aliança. A Deus é a aliança. A Deus tudo que é da lei. A Deus tudo que é de regra. Nós queremos viver a realidade da nova aliança. Nova aliança que inclui o Espírito, inclui a realidade da cruz, inclui a realidade do sangue, inclui a realidade do nome do Senhor, inclui a realidade da palavra do Senhor, inclui a realidade da graça, a realidade do amor, a realidade de tudo. Da fé, da oração. Louvado seja o Senhor. Oh Senhor Jesus, meu Senhor Jesus. Pronto. Para terminar, vamos ler só 2 trechos. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Este trecho podemos conectar com Ezequiel 36. Ó Senhor Jesus. 36. Versículo 26 ao 28. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Jeremias e Ezequiel falam de palavra e falam do Espírito. O Espírito usando a palavra que foi trabalhada dentro de cada um. Agora, finalizando de verdade, 1 João capítulo 2. Também coligado com esses dois trechos de Jeremias e Ezequiel. 1 João 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem é essa unção? É o Espírito todo inclusivo que dá vida, que habita em você e habita dentro de mim. É esse Espírito novo que Ezequiel diz que o Senhor colocou dentro de nós, que vai nos fazer lembrar de todas as coisas que estão na palavra, também depositadas dentro de nós. Louvado seja o Senhor. De volta ao princípio. De volta ao princípio. Lógico que terei muito mais à medida que o Senhor também for nos falando na nossa descida por Conene. Vamos ver o que o Senhor vai falar. Mas com certeza essa série de palavras requer que vocês também depois ruminem, ouçam de novo, compartilhem nas suas igrejas, entrem dentro, mergulhem nos versículos citados, transformem essa palavra não como palavra de quem falou, mas é a palavra de vocês, que o Espírito mesmo vai revelar para vocês. Amém? Para a edificação das igrejas em Angola. Louvado seja o Senhor. Para aqueles que a gente não vai mais ver nessa etapa, porque com alguns a gente vai se encontrar ainda, então orem para que o Senhor nos conceda a possibilidade, sim, de que meados do ano, junho ou julho, data a confirmar, estejamos aqui de volta para termos comunhão juntos. Amém? Louvado seja o Senhor. Gostaria de terminar com uma oração, todos ficar de pé. Devido ao tempo, não vamos abrir para compartilhar, tá?